Interessante que esses dias eu tenho experimentado como realmente a palavra de Deus ela vai se renovando de uma forma tão impressionante. Se vocês observarem a última expressão que nós encontramos no Velho Testamento, fala justamente sobre maldição. Interessante, né? Sobre maldição, sobre o peso sobre a vida do homem. Mas já no Novo Testamento, com a vinda de Jesus a essa terra, com a sua morte, com a sua ressurreição, com as suas promessas, o Novo Testamento se encerra falando da graça do Senhor Jesus, né? Quer dizer, o Velho Testamento, baseado, movido, direcionado pela lei, deixou sua última palavra, maldito, maldição sobre a vida do homem. Mas a vinda de Jesus a essa terra, ele simplesmente aboliu toda a condenação, simplesmente ele pagou o preço, ele cumpriu aquilo que a lei exigia, ele nos deixou dentro da palavra, tendo essa graciosa palavra, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um. É interessante, né? Isso é muito bom. Quando o pastor estava comentando ontem no detalhe aqui a respeito, quando Isaac perguntou a Abraão, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para ser sacrificado, para ser imolado? É lógico que não era Isaac. E também não seria o cordeiro que Deus preparou, que estava enroscado pelos galhos ali. Mas essa resposta também nós encontramos no Novo Testamento. Quando João Batista, junto com alguns dos seus discípulos, ele observa Jesus passando e ele responde a pergunta de Isaac: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu nome é Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Quão grande é esse Deus maravilhoso. É sobre essa graça que eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu ao jovem pastor chamado Timóteo. Capítulo 2, versículo 1. Para começarmos, vamos ler esse versículo. Segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, todos acharam? Podemos ler? Amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Repetindo, Paulo diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele estava dizendo: Timóteo, seja valoroso, tenha valor através da graça de Jesus Cristo. Pode sentar. Como não poderíamos deixar de mencionar, nós fazemos uso da palavra de Deus como regra, como profissão de fé, como sendo nossa bússola, né? Como sendo aquela que nos direciona em tudo e para tudo. E tendo ela sempre como tema, Romanos capítulo 8. Interessante que, a partir do versículo 31, Paulo ele compõe uma canção de vitória. Paulo ele compõe aqui um cântico onde é declarado o amor de Deus para com ele e para com todos os homens. E é importante nós entendermos uma coisa: muitas vezes nós somos derrotados, muitas vezes nós temos perdas, porque nós trazemos sempre o lado contrário, ou a forma diferente ou invertida, conforme tem nos ensinado a palavra de Deus, né? Sempre nós dizemos: não vai dar certo porque a dificuldade é muito grande. Não vai dar certo porque não tem como, não tem condições nem para sonhar. Enfim, sempre, na maioria das vezes, nós usamos expressões negativas. Nós usamos expressões
justamente baseada num espírito de derrota. Mesmo muitos de nós, crentes, né, no Senhor Jesus, têm enxergado mais as dificuldades, têm enxergado mais o túnel escuro do que realmente a luz que está por brilhar. Tem enxergado mais as nuvens cinzentas e não tem percebido que por cima dessas nuvens existe um sol brilhando, existe um sol intenso. Interessante nós pararmos para analisar, para que realmente a palavra de Deus encontre liberdade e nos leve a entender a forma correta. Olha, aqui no versículo 31 diz assim, Paulo dizendo, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante que muitas vezes, sem percebermos, nós invertemos esse versículo. Nós colocamos justamente aquele que é contra nós. E nós simplesmente nos paramos diante daquele que é contra nós. Né? É como o povo de Israel que na sua maioria não pôde entrar na terra prometida, porque quando eles tiveram a oportunidade de, pela fé, enxergar a fidelidade que havia, que estava em Deus e o seu poder, no sentido deles descansarem, sabendo que Deus, que prometera, os colocaria nessa terra prometida. Mas simplesmente a maioria, como sempre, dentro da lógica humana, sempre a maioria escolhe aquilo que é errado. E sempre escolhe a dificuldade, sempre escolhe direcionar os seus olhos para a dificuldade, para a enfermidade, para os problemas. E sempre é colocado, mais grande é o problema, mais grande é a dificuldade, mais grande é o obstáculo. Irmãos, a questão não é quem é contra nós. Nós sabemos que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós sabemos que existem adversários lutando contra nós. Sabemos que aquele que é declarado nosso inimigo, que odeia a Deus, mas não pode fazer nada contra Deus, porque ele já é derrotado. Então ele procura justamente afetar a criação, a coroa da criação de Deus, que é o homem. Então ele, como diz o próprio nome, ele é o acusador das nossas almas. Interessante que sempre, ou na maioria das vezes, nós encontramos as pessoas enxergando mais a dificuldade. A questão não é quem é contra nós. A questão é justamente saber que Deus é por nós. Aí já muda o quadro. Não é enfermidade, não é dificuldade, não é a situação adversa, não. Mas saber quem está conosco, ou em quem nós estamos, que é Deus. Aí nós poderemos cantar com toda a segurança, quão grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, grande é o seu amor, grande é a sua misericórdia. Tudo aquilo que vem de Deus é grande para conosco, irmãos. A questão não é quem é contra nós. De repente você entrou aqui nessa noite desanimado, entristecido, porque alguma coisa tem se apresentado como sendo mais forte do que a sua capacidade de imaginar, de projetar um escape, uma saída. De repente você entrou aqui, sabe, dizendo ou pensando, essa enfermidade vai me derrotar, essa enfermidade vai me escravizar, essa situação aqui não tem mais como, meu pai, o meu filho, o meu irmão, não tem mais como eu poder enxergar com um olhar cheio de esperança. Mas eu quero dizer para vocês, a questão não é conhecer quem é contra nós, a questão é nos assegurarmos e sabermos e viver justamente essa verdade. Aquele que é por nós, quem é por nós? É o Senhor Jesus. Quem é por nós? É aquele que criou os céus e a terra. Quem é por nós? É aquele que conhece a nossa estrutura, é aquele que conhece o nosso coração, é aquele que nos conhece, irmãos. É aquele que sabia já de antemão quem viria a ser o nosso irmão Hector, o Fábio. Ele já sabia antes quem eu seria, ele já sabia todas as coisas. E mesmo assim, ele depositou o seu amor em nossas vidas, sobre a humanidade. É por isso que João 3,16, ali, com tanta ênfase, o apóstolo fala justamente dessa forma, porque Deus amou o mundo, não o mundo sistema, não o mundo geográfico, não o mundo habitar, não, mas a humanidade significa Deus amou os homens de tal maneira
Essa expressão de tal maneira porque não conseguiu encontrar uma outra expressão para traduzir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o homem, que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito. A questão é nós entendermos justamente isso. Quem é por nós? Deus é por nós. A questão é nós entendermos e confiarmos e nos agarrarmos dessa verdade. Deus é por nós. De repente você traz um histórico familiar onde você fala, os meus pais me esqueceram. De repente você traz dentro da sua história, você fala, eu não tive professores preocupados com a minha educação, com a minha formação. De repente você traz tantas decepções com o seu pai, com a sua mãe, sei lá, com as pessoas que fizeram parte da sua vida no passado. E você tem sido escravo dessas lembranças. Você não tem percebido que o sol brilha. Você não tem percebido que existe esperança no presente. No passado já não pode fazer mais nada. A questão é vivermos o presente que revela o amor de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu nome, para com a sua palavra, aonde vem dentro de um propósito nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus. É motivo de nós agradecermos a Deus, de nós darmos um brado de aleluia, de glória a Deus, um brado de júbilo, dizendo, Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelos teus cuidados, Senhor. Poxa, minha esposa não me apoia, o meu esposo não me apoia, os meus pais não me apoiam. De repente expressões como essa têm sido faladas ou ouvidas por você. De repente até mesmo você tenha se sentido humilhado. Mas eu quero dizer para você que o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade e santidade, Isaías 59 fala que Ele está com seus ouvidos atentos, com seus braços estendidos, para que possa vir a salvação até nós. Não é motivo para você ficar se apegando às perdas. Ah, eu não sou feliz, eu não tenho motivo porque eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi. O que perdeu, perdeu. O importante é saber que o Deus que se revela, Ele traz junto com o seu amor coisas novas. Coisas que são melhores do que aquelas que foram perdidas. Essa é a verdade. Ele nos ouve. O amor de Deus, volto a repetir, Ele não é acrescentado e nem é diminuído ou subtraído por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Simplesmente Ele olha lá do alto e olha para o Robson dizendo, eu amo. Simplesmente eu amo. Não precisa esperar alguma atitude para que Ele possa dizer eu amo, não. Nós esperamos a atitude do nosso próximo, como a nossa irmã Márcia estava falando, para nos sentirmos amados, para nos sentirmos que nós somos percebidos, que nós somos queridos. Mas o Senhor, Ele está nos ensinando que no seu amor existe a cura para todos os complexos, para todas as decepções, para todas as humilhações que nós possamos ter passado no nosso passado. A palavra já diz passado. Essa é a verdade. Isaías 49, né? Não 59. Mas Isaías 49. Ele fala uma coisa muito interessante, justamente em relação àquilo que as pessoas gostam tanto de fazer hoje, de tatuarem o seu corpo. No 59 está dizendo justamente que seus ouvidos estão abertos, as mãos estão abertas. Agora no 49, ele diz assim, olha que coisa interessante, versículo 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia
me não esqueceria de ti. Por quê? Porque eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. E os teus muros, os teus problemas, as tuas dificuldades estão diante ou estão continuamente perante mim. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra que o Senhor fala no nosso coração. Nós vemos hoje, de uma certa forma, como eu já tenho falado para vocês aqui, dentro do âmbito secular, do âmbito humano, relacional, o amor de mãe, ele é visto como sendo maior. Mas nós temos visto aí na televisão as notícias, até mesmo no Japão, de mães que abandonaram seus filhos, colocaram na cesta de lixo, colocaram não sei aonde, colocaram isso. Que mãe é essa? E Deus, sabendo que o homem, pelas suas escolhas em abraçar o pecado, foram dominados, estão dominados pelo pecado, e estão fazendo coisas abomináveis. Aonde esta, que sempre teve no seu amor como um exemplo maior, muitas estão sujeitas e têm feito justamente isso. E Deus está dizendo assim: por mais que esta venha se esquecer do filho a quem ela gerou, eu jamais esquecerei. Porque eu trago nas minhas mãos as marcas. Em outras palavras, eu trago tatuado nas minhas mãos. Aqui está. Eu amo a quem gerei. Eu amo a minha. Eu amo. Simplesmente eu amo. Não tem como ele se esquecer. Porque o tempo todo ele está olhando para as suas mãos. E nos vendo na palma das suas mãos. Como eu amo. Como eu amo. Que coisa maravilhosa. Embora o próprio inferno ele possa levantar contra nós, ele queira o tempo todo estar, ele insiste que nós desconfiemos do amor de Deus. A palavra de Deus sempre vem para trabalhar nas nossas dificuldades, nas nossas incredulidades. No Salmo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. E esses anjos, sabe, eles cuidarão para que os nossos pés não tropecem. Que coisa interessante. As pessoas estão aí procurando uma filosofia, procurando algo muito vazio, aonde a expressão é até bonita. Então, eu estou procurando meu anjo da guarda, o meu anjo da guarda é Serafim, ponto 3, o meu anjo está... A Bíblia nos fala que aquele que realmente confia e se entrega a esse amor, ele não tem só um anjo da guarda. Porque no Salmo 37 diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme, ou daquele que o teme, e os livra, e os guarda. Aleluia! Nesse amor revelado por Deus, nos vem essa garantia que nós estamos guardados, não por um anjo da guarda, mas por milhares dos anjos do Senhor. Como foi falado no domingo aqui pelo pastor Ezequiel, ou Isaac, né? Você não percebeu, mas muitos livramentos Deus tem nos dado. Essa é a verdade. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Porque nós temos professado, nós temos declarado que nós tememos a Ele, que nós estamos procurando amá-lo. Irmãos, o que a Bíblia está sempre insistindo conosco é para que nós não permitamos que essas desconfianças, esses dardos, essas setas lançadas pelo inimigo venha nos tirar da presença de Deus, na confiança que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra de uma situação onde um jovem, ele estava sendo como se diz, sofrendo uma violência muito grande, estavam batendo nele, simplesmente ele não tinha como fugir, ele apanhando, e apareceu um senhor e o livrou das mãos dos seus algozes. E conversando ali, ele era órfão. E aquele senhor não só livrou ele dos seus algozes, mas também trouxe para cuidar dele. E é interessante que na conversa, aquele senhor se mostrou interessado por ele e disse assim: interessante, eu gostaria de ter um filho igual a você. Você não tem pai, você não tem mãe, você não quer ser o meu filho? Eu vou te adotar. E foi e adotou. E esse senhor era muito rico. Mas
Aquilo parecia impossível, aquilo parecia uma coisa irreal para esse rapaz. Como sendo ele um órfão, não tendo esperança, não tendo perspectiva de vida. Simplesmente ele passa a ser adotado e passa a fazer parte como herdeiro deste homem. Mas ele ainda desconfiava desse amor, ainda ele desconfiava dessa nova situação, desse novo quadro. Ele vivia preocupado, ele vivia, será que realmente isso é uma verdade? Irmãos, muitas vezes o que tem nos atrapalhado é isso que o inimigo tem lançado e nós temos desconfiado do amor de Deus. Será porque Ele tem nos permitido ter um pouco mais de tempo enfermo? Será que Ele deixou de nos amar? Será que porque nós não temos dinheiro no bolso, temos algumas contas para pagar? Será que isso mostra que Ele não está nos amando mais? Não! Muito pelo contrário, toda essa situação, todas essas circunstâncias, Ele permite para que nós possamos realmente, se nós temos feito errado, possamos nos arrepender e voltar e procurar fazer certo. Para que Ele possa realmente estar nos abençoando. Ou se temos feito tudo de uma forma certa e correta, e se as dificuldades ainda insistem, vamos glorificar o nome do Senhor, porque algo todo especial Deus tem preparado para que o nome dele seja glorificado, e nós possamos dizer, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. As pessoas não vão entender essa paz que excede todo entendimento, que se concentra na mente deles. Como pode a Diná ser feliz desse jeito? Como pode o Carlos ser feliz desse jeito, com tantas dificuldades? Como pode? Estão sempre vindo à igreja agradecidos ao Senhor, louvando ao Senhor. Como pode? Isso não se explica. Isso é resultado da fé, é resultado da crença. Aleluia, é viver envolvido por esse amor de Deus. Aleluia, é o amor de Deus. Deus não quer que nós venhamos sentir esse amor quando Ele simplesmente nos abençoa, não. Mas Ele quer o tempo todo que nós venhamos experimentar essa verdade. O amor de Deus é verdadeiro. Tudo que Deus fez por nós, Ele fez através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Aleluia! Foi justamente Ele que se entregou por nós naquela cruz. Aleluia! Olha como diz aqui no versículo 32 de Romanos 8. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Ele entregou o seu melhor, o seu próprio Filho. Que demonstração maior de amor é este que nós precisamos ter para nos entregar a Ele? Que demonstração? Não existe outra. Essa é a verdade. O pecado, ele é consequência, ou melhor, as dificuldades, as coisas ruins são consequências das nossas escolhas, das escolhas do homem. É o resultado do pecado. Não tem como, as pessoas falam assim, o Brasil está isso, o Brasil está aquilo. Realmente o sistema é maligno. Não existe esperança para o sistema. Existe esperança para a vida do homem, que se prostrar diante de Deus, reconhecer o senhorio de Deus, mesmo com toda aquela bagunça, ele vai ser temente e vai andar na presença de Deus santificado e consagrado ao Senhor. Ele não vai usar a expressão, porque todos são assim. Eu sou fruto do meio. Eu sou fruto do ambiente. Não. Não haverá esse tipo de desculpa. Muito pelo contrário, haverá um testemunho sendo dado, sendo visto. Eu estava lendo essa semana, vocês viram lá da sudanesa, ou da mulher de Sudão lá, da irmã, em Cristo Jesus, uma médica, aonde por ela não renunciar a Cristo, por ela abraçar o Evangelho, assim, eu não vou negar o meu Jesus. Irmãos, foi essa semana lá no Sudão. Eu não abro mão de Jesus Cristo, então você vai morrer, porque aqui é proibido. Aqui o Islã predomina, domina e dita as regras. E ela disse, pode me matar, pode fazer o que quiser comigo, mas eu não nego a minha fé em Jesus Cristo. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Que segurança, irmãos. Aí você fala, Deus não ama. Por quê? Porque ela foi condenada à morte. Deram mais 2 anos porque ela está grávida de 8 meses. Porque a ONU, porque os direitos humanos, porque tudo aquilo que está dentro do contexto mundial tem focalizado essa situação lá no Sudão.
Aí eles tentaram passar em serem benevolentes. Vamos dar 2 anos para que ela possa gerar e amamentar essa criança. Depois a gente dá 100 chibatadas nela, chicotadas, e depois a gente enforca. Mas ela falou: você pode fazer o que quiser comigo, mas eu não nego o meu Senhor Jesus. Quanto mais rápido entendemos a profundidade desse amor e nos entregarmos para este amor, mais seguro nós viveremos. Aonde nós vamos parar de negar a Jesus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa postura de crente meia boca, de crente que só anda em cima do muro, de crente simplesmente de uma forma religiosa. Vem para a igreja porque é obrigado. Vem para a igreja porque, sei lá, não tem outro lugar para ir. Vem para a igreja porque o pastor cobra. Vem para a igreja porque o pai ou a mãe, sei lá. Mas é uma verdade. A igreja que vai subir para encontrar com Jesus nos ares, ela é invisível. Ela é invisível. Aonde simplesmente a explicação é: a igreja que vai subir com o Senhor, só o Senhor conhece. Nós não sabemos. Porque no nosso meio temos joio, temos trigo e também nós temos joio. O joio é muito parecido com o trigo, mas ele não professa a fé em Jesus Cristo. O joio é muito parecido. Vai para a igreja, batiza, canta, dizima, oferta, mas ele é joio. E Jesus, ele fala de uma forma muito dura: um dia eu virei e vou colher. O trigo recolherei no celeiro, no céu. Mas o joio, aquele que simplesmente foi parecido, ele será cortado e jogado para ser queimado. Essa é uma verdade nossa. É por isso que parece meio contraditório, meio paradoxo, em relação de falar do amor de Deus, mas ao mesmo tempo uma cobrança da nossa parte de tomarmos uma postura de sermos crentes realmente, dedicados ao Senhor, compromissados com a obra do Senhor, compromissados mesmo em dizer: Deus, a melhor forma que eu tenho para te agradecer por esse amor é vivendo a tua palavra, é vivendo o teu amor. Não é ser um crente meia boca, não. Não é ser um crente de qualquer jeito. Mas um crente que realmente, ele ouve a palavra de Deus e fala: Deus, nisso tudo eu vejo o teu amor para comigo. Nisso tudo eu vejo a esperança brotando no meu coração. Nisso tudo eu vejo realmente, grande é o Senhor. E eu louvo e bendigo o teu santo nome. Nós temos que entender essa verdade. O amor de Deus, ela é real, é verdadeiro. Deus, ele simplesmente entregou o seu melhor. A sua prioridade foi entregar o seu melhor. E o que nós temos feito? O que nós temos entregado ao Senhor? A sobra. A sobra. Entregamos só aquilo que realmente faz barulho, impressiona os outros. Mas é a sobra. Entregamos aquilo que não vai nos fazer falta. Sendo que realmente, aquele que vive esse amor, ele é despertado para entregar o seu melhor. E o seu melhor é a sua vida. A melhor oferta do homem é a sua própria vida sendo colocada no altar de Deus. Deus dizendo: Deus, está aqui. O melhor presente que eu posso te ofertar sou eu. É a minha vida, Senhor. É o meu coração, Senhor. É o meu ser, Senhor. Tudo isso está dentro do contexto de revelação do amor de Deus, irmãos. O amor de Deus. Interessante que teve um rapaz, um moleque, outro moleque, que ele sempre passava as férias na casa da sua avó, ele e a irmã. E interessante que todo moleque sempre deixa algo na história, né? Ele com seu estilingue, ele amirou em uma direção e acertou o pato da avó. E esse pato era muito bem quisto, esse pato era o xodó da avó. E ele matou o pato da avó. E ele ficou muito triste. E agora? Eu vou enterrar o pato. Mas o pior não foi isso. O pior é que a irmã
viu o que ele tinha feito. E a partir daquele momento, como toda boa irmã, você está nas minhas mãos. Então tudo aquilo que ela queria tinha que obedecer, porque ela dizia, eu vou contar para a vovó que você matou o pato dela. Eu vou contar para a vovó que você matou o pato dela. E ele se tornou um escravo da própria irmã. Qualquer semelhança com a história de vocês aí, não é por coincidência não. E é interessante que ele passou dias, e as férias dele estavam angustiosas, estava algo angustiante, porque ele estava o tempo todo tentando impedir que a irmã contasse que ele tinha matado o pato da avó. Mas de repente ele já não aguentava mais. Ele falou, eu vou confessar para a avó, eu vou confessar, já não aguento mais. E simplesmente ele chegou ali, a avó olhou de longe, ele foi chegando, a avó olhando, daqui a pouco a avó abriu os braços, e ele meio sem graça ainda foi, vó, tem uma coisa para confessar. Ah, é? Vó, depois que eu confessar, com certeza a senhora não vai querer mais ficar me abraçada comigo, não vai me amar mais, não vai deixar eu passar mais os feriados aqui. Resumindo a história, a avó falou, então conta. Ele disse assim, vó, eu matei o pato da senhora. E ele esperando uma reação assim, de raiva, ela simplesmente abriu aquele sorriso bonito, sereno, deu um beijo nele e falou assim, eu já sabia. Interessante que ele falou, a senhora sabia como? Eu vi. Mas por que a avó não falou nada? Porque eu estava esperando até quando você ia se submeter à chantagem da sua irmã. Pô, você sabia? Sabia. Então por que não fez nada? Porque era para você ter vindo. E é assim que é no mundo espiritual. Nós não temos matado o pato da avó, mas nós temos feito coisas horríveis. Temos feito coisas terríveis. E o diabo está o tempo todo, olha se você... Eu vou contar. Está o tempo todo te acusando. Até quando nós vamos continuar debaixo dessa escravidão, irmãos? Até quando você vai continuar debaixo dessa escravidão? Debaixo desse orgulho bobo? Debaixo dessa presunção? Debaixo dessa covardia? Até quando? Deus já sabe de todas as coisas. Será que Ele desconhece alguma atitude nossa? Até aquilo que você faz, sabe, quando você está sozinho, coisa errada, que ninguém vê, sua esposa não vê, o seu marido não vê, ninguém vê. Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está enxergando. Ele conhece todas as coisas. Interessante que Apocalipse 12:10, João diz assim, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegado esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, o caluniador, o difamador, aquele que maldiz a respeito do homem, de nossos irmãos, é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Este é o papel do diabo. Ele quer que você tenha medo, ele quer que você continue debaixo dessa escravidão. Ele permite que você venha de vez em quando para a igreja, ele permite que você faça algumas coisas na igreja, mas no fundo ele está o tempo todo, olha, se você, eu vou contar, eu sei da sua vida, eu sei do seu passado, eu sei de tudo aquilo que ninguém sabe, mas eu sei. Irmãos, até quando nós vamos aceitar viver debaixo dessa escravidão? O que nós temos que entender é que Deus sabe todas as coisas. Mas é por isso que o apóstolo do amor, envolvido por essa verdade, ele fala 1 João 1:9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A questão é saber que apesar do inimigo ter razão em nos acusar, se nós nos arrependermos e confessarmos, e como diz o livro de Provérbios 14:38, olha, aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Aleluia! Até quando nós vamos aceitar, irmãos? Continuar escravos do inimigo? Escravos do inferno? Até quando? Vamos dar um basta nessa noite, irmãos? Vamos consertar a nossa vida? Vamos viver envolvido por este amor? Irmãos, não precisa ter medo. Aleluia! O que nós precisamos é nos render diante desse amor. Voltando a Isaías aqui. Agora Isaías 50. Versículo 7 e versículo 8. Diz assim: porque o Senhor Jeová me ajuda pelo que me não confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se perante mim. Aqui, irmãos, é uma palavra profética daquilo que Jesus vai fazer em favor daqueles que se entregaram para Ele, daqueles que confessaram e viveram o seu amor, a sua vontade. Está falando justamente a respeito de Jesus, uma vez que o próprio Senhor Jesus, que se apresentou lá em João 10 como sendo um bom pastor, Ele mesmo vai ser aquele que vai nos justificar diante de Deus e diante dos homens e diante do inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma vez que o próprio juiz, Jesus, Ele tenha nos perdoado, você não precisa ter medo daquele dia que você há de comparecer diante da corte. Porque o bom pastor hoje, que mansamente, amorosamente se oferece, se doa, Jesus Cristo, se nós o recebemos e vivemos tendo a Ele como nosso bom pastor, um dia quando Ele for o nosso juiz, não há o porquê nós temermos. Deixa eu me vem na mente agora um versículo aqui, que está justamente lá em Apocalipse, que fala justamente nesse sentido, a respeito de como vai ser esse dia. Fala justamente a respeito do... Aqui, capítulo 1. Fala justamente descrevendo aquele que é o nosso próprio Senhor Jesus. Olha que coisa interessante aqui, olha. Capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo, vai descrevendo como João viu tal, da forma que realmente ele é. E diz assim, versículo 16, e ele tinha a sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que coisa interessante. João dizendo, quando ele viu essa visão, ele caiu prostrado. Ele caiu ali diante dessa beleza, dessa santidade. Ele ficou assustado. E é interessante que Jesus disse para ele: não temas, sou eu que te justifico, sou eu que te perdoo, sou eu.
Cordeiro de Deus. Que coisa interessante. Qual vai ser a nossa reação quando nós estivermos diante dele? De medo, de pavor? A questão é entender que a hora da decisão é agora, de mudança de vida, de mudança da nossa postura é agora. É agora, irmãos. Agora voltando, já estou terminando. Romanos capítulo 8. E ele começa dizendo situações aqui bem interessantes. Ele vai dizendo, olha, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, é Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí começa dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala justamente daquilo que provém de Deus. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos, que nós venhamos desfrutar desse amor na nossa vida. A questão é que existe sim um jeito de nos separarmos desse amor. Eu e você, não querendo, não aceitando viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Eu e você. Como que acontece isso, pastor? Quando nós escolhemos os prazeres dessa vida. Quando nós escolhemos viver as coisas erradas deste mundo. Quando realmente nós não fazemos questão de sermos diferentes em relação a essa multidão que tanto protesta, mas que no fundo não tem conhecimento de Deus, não anda com Deus, não conhece a Deus. Essa é a verdade. O amor de Deus é uma coisa que está à disposição de cada um. Aí de repente alguém poderia dizer, mas pastor, o pastor não conhece o meu passado, não conhece o que eu fiz ou deixei de fazer essa semana, ou sei lá quando foi. Realmente eu não sei, também não quero nem saber. Como algumas pessoas já disseram para mim, será que Deus está preocupado comigo? Mesmo quando eu estou correndo atrás de tudo aquilo que se move, mesmo quando os meus pensamentos estão no mais baixo nível mental que o homem possa viver, mesmo quando a minha língua está tão afiada para falar mal, para maldizer, que cortaria até mesmo uma pedra. A pergunta de muitos. E a resposta? João capítulo 1. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, ele não era luz, João Batista, falando a respeito dele, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Falando a respeito do nascimento da vinda de Jesus a essa terra. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para que primeiramente o povo judeu pudesse ser alcançado, pudesse reconhecê-lo como sendo enviado de Deus, mas eles não receberam a Jesus como Senhor e como Messias. Mas agora o versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. A questão é justamente
Temos a resposta aí, aonde está Deus? Na mais terrível situação que o homem vive, Deus continua ainda esperando por ele. Deus continua ainda desejando salvá-lo, mudar a vida deste homem, a vida dessa pessoa. Não existe pecado ou culpa, havendo um arrependimento que Deus não possa perdoar. O arrependimento da blasfêmia, que não há perdão, é quando realmente não dá liberdade para o Espírito Santo. Porque o único que pode convencer o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Se ele não quer o Espírito Santo, se ele rejeita o Espírito Santo, isto é uma blasfêmia. Aí a única forma que ele tem para ser convertido, que é o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele não dando liberdade, para ele não ter mais esperança. Acabou. Essa é a verdade. Mas aqui, dizendo que ele veio, ele é a luz do mundo, ele veio para brilhar no meio das trevas. Nós que estávamos envolvidos por essas trevas, com grandes trevas, nos dominavam. Mas ele veio para brilhar, para nos chamar a atenção, para nos resgatar, para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Colossenses 1,17 diz assim: irmãos, essa é a verdade que nós precisamos entender. Deus, ele continua esperando, Deus, ele continua amando, ele continua, que nós entendamos que ele viveu nessa terra justamente para ter vitórias sobre situações que nós nunca poderíamos ter ou alcançar. Porque a verdade, quando nós entendemos, ou melhor, quando nós recebemos esse amor, o entendimento nos vem que a maior vitória que nós poderíamos ter conquistado, Jesus conquistou por nós na cruz. Não tivemos que fazer nada, simplesmente crer no seu sacrifício. Ele venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é aquele que está sempre insistindo para com o homem. Ainda há esperança, ainda há cura, ainda há, aleluia, o que o homem precisa é justamente parar de rejeitar, parar de se esquivar, fugir dessa verdade. De repente vem toda aquela verdade, mas eu continuo errando, pastor, eu continuo falhando. Quem de nós não erra, não peca? A questão é que agora, no amor de Deus, esse prazer que nós temos pelo pecado é enfraquecido. Aonde você vai perceber que essa transformação contínua, essa libertação, que é um processo, cada vez mais vai te afastando daquilo que te afastava de Deus. Aquilo que você tinha prazer das coisas do mundo, você já não tem mais, porque o Espírito Santo vai tirando de você. Vai tirando de você. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, irmãos, é o homem não querer. É o homem não querer aceitar esse amor, gente. Não aceitar essa vida em Cristo Jesus. Tudo já está oferecido. Em outras palavras, ele botou a mão no ombro da humanidade e disse assim: olha, vocês são especiais. Eu amo vocês. Eu amo vocês, não faço acepção, não tenho escolhas. Mas eu escolho a todos. Antes de vocês virem a este mundo, eu já os amava. Eu já os desejava. 1 João 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cheio de amor e ternura, ele olha para cada um de nós, diz assim: você é meu filho, e eu amo eternamente. Estou consciente de que um dia você vai, ele dizendo para a humanidade, um dia você vai se afastar de mim. Você vai andar ausente da minha presença. Porém, eu quero que vocês saibam, eu quero que você, a humanidade, saiba que eu já tenho providenciado um meio de volta para a minha presença. Pode alguma coisa interpor, ou interpor-se entre você e Deus? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. E a resposta que nós temos que dar é justamente nada. Que ele possa ouvir essa resposta
sendo falada pelo nosso coração, nada vai poder nos separar do amor dele para conosco. O que nós precisamos simplesmente é usarmos o conselho que Paulo deu. Qual foi o primeiro versículo que eu li? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Este é o segredo, para que nós possamos realmente viver de uma forma segura o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, se eu assim quiser, se eu assim desejar. Irmãos, nós temos que desejar e nos entregarmos ao ponto que Ele possa nos mudar a cada dia, que a cada dia haja uma mudança na nossa vida, no nosso ser. Uma coisa muito forte que desde a época da lei, que até nos dias de hoje ela continua firme, nos chamando a atenção, é justamente o mandamento mais importante. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a força do teu ser. Sendo assim, o amor de Deus vai ser real. Você pode fazer uma autoanálise de si mesmo. Para onde você corre no meio das dificuldades? Qual é a decisão que você toma? Se você estiver no amor de Deus, você não vai perder a paz. Você não vai perder a tranquilidade. Você não vai perder realmente a segurança de saber quem está te conduzindo. E você o conhece. E por conhecê-lo, você não teme para onde ele possa estar te levando. Mas simplesmente você descansa nesse amor. Fique de pé. Vamos falar com o Senhor agora. Eu gostaria de convidá-los para que você pudesse, neste momento, abrir o seu coração diante de Deus. Eu gostaria que todos aqui pudessem fechar os seus olhos. Todos. Seja responsável pela sua vida. Eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor neste momento. Abra sua boca. Aonde nós estamos diante dessa palavra? Aquilo que nós temos vivido tem correspondido com aquilo que nós temos pregado. O que realmente tem sido a nossa prioridade? Onde foi falado no ETAD a respeito do que vem a ser um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, o tempo de Deus no nosso coração, na nossa mente. A palavra, no hebraico, o significado da palavra ídolos é simplesmente coisa vazia, coisa sem conteúdo. O que nós temos colocado diante de Deus? O que tem nos colocado no lugar de Deus? O que realmente tem sido mais importante na nossa vida? Nossa família, o nosso trabalho, o nosso lazer, os nossos projetos. Pastor, eu sou novo, estou cheio de projetos. A Bíblia nos fala que os homens podem fazer os seus projetos e planos, mas a resposta final vem do Senhor, que conhece todas as coisas. Será que não é por causa disso que as coisas não dão certo na sua vida? Será que de repente não é porque ainda você não tem, ou não está aonde tanto tem desejado o seu coração? Mas a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as outras coisas que você gosta, que Deus sabe que é bom para você, há de ser acrescentado naturalmente.
Agrada-te do Senhor. Se prostre em obediência ao Senhor, que Ele há de conceder os desejos do teu coração. Assim diz a palavra de Deus. Descanse no Senhor, amadureça no Senhor. Paulo fala: quando eu era criança, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Tem muito crente velho vivendo como criança. Essa é a verdade. Tem muito crente que já poderia estar ensinando e servindo como referência, mas que ainda necessita de um leite. Não cresce nunca, não amadurece nunca, está sempre levando uma vida de adolescente. E depois questiona: aonde eu errei, aonde eu falei, aonde eu falhei. Eu não sou culpado disso, eu não sou culpado daquilo. Saiba de uma coisa: você é o culpado. Se existe um culpado, você é este culpado. Não são as pessoas. Você poderia ter mudado com a sua vida a direção de muitas vidas que têm estado ao teu lado. Você poderia ser uma referência para muitos que estão desorientados, que estão perdidos. Essa é a verdade. Mas será que ainda tem o tempo? Será que ainda há esperança? Sim. Enquanto houver o amor de Deus, ainda há esperança. Mas é necessário que você realmente tome uma postura. É necessário que você realmente tome uma decisão que você nunca tomou antes. É necessário que você diga: Senhor, eis-me aqui. Sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eu me prostro diante da tua santidade, da tua grandeza. No ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o orgulho, no ano que morreu a prepotência, a presunção no coração de Isaías, foi justamente o momento que ele pôde ver a glória de Deus. Quer dizer, a glória mesmo ele não viu, ele viu justamente a presença dos serafins que voavam, dos anjos do Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer ser o mais importante na nossa vida. Saiba de uma coisa: não troque a realidade da eternidade por um sonho passageiro, por um desejo passageiro. Aleluia. Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui, Senhor. Aleluia, declarando, Senhor, que nós cremos na tua fidelidade, Senhor. Aleluia, bendito seja. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cante. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh Senhor, melhor do que as palavras são as nossas atitudes, os nossos gestos. Oh Deus, o nosso testemunho, Senhor. Que possamos, Senhor, estar declarando a tua grandeza, Senhor, através da nossa vida, do nosso fazer, do nosso pensar, do nosso agir, Senhor. Deus, nós saímos daqui nessa noite, que o teu Espírito esteja, Senhor, nos convencendo, nos convertendo em todo o tempo, Senhor. Quando nós estivermos, Senhor, em um lugar que não seja apropriado, Senhor, para os seus filhos, que o teu Espírito nos incomode, Senhor. Oh Deus, se nós tivermos diante de nós, não temos diante de nós, diante dos nossos olhos, coisas que não glorificam o teu nome, Senhor, que o teu Espírito nos incomode, Senhor. Oh Deus, mas que Ele possa encontrar o nosso desejo, a nossa vontade de sermos livres e libertos, Senhor,
não mais dando liberdade para que o acusador das nossas almas possa prosperar contra a nossa vida cristã, Senhor, no nome de Jesus. Nós te bendizemos, nós te agradecemos e te louvamos para todo sempre, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, santo, santo, santo. Louvado seja o nome, Senhor Jesus.